Cumprimento todas as autoridades aqui presentes nesta noite, os professores e os alunos. Eu quero desejar a todos uma boa noite e dizer da minha satisfação de estar aqui para falar com vocês, apesar de eu estar gravemente enfermo com relação à garganta, mas vou tentar fazer o melhor aqui para que eu possa ser ouvido por vocês nesta noite, para que juntos nós possamos aprender. Inicialmente eu quero dizer que quando me foi passado o tema, eu achei o tema assim por demais amplo, né? O direito do trabalho tem vários ramos, tem várias raízes, né? E eu então procurei, dentro desse extenso tema, selecionar alguns pontos específicos que eu acho de mais utilidade para que nós estejamos debatendo nesta noite, crendo que com certeza as pormenoridades do direito do trabalho com certeza serão esclarecidos por vocês na sala de aula pelo ilustre professor André, né? Mas vamos lá. O que é então o direito do trabalho? O direito do trabalho nada mais é do que um conjunto de regras e normas que vem regulamentar as relações de trabalho. Quero estabelecer inicialmente que o meu posicionamento é de que, na verdade, há um erro de semântica quando nós dizemos direito do trabalho. Porque, na verdade, todas as leis existem para regulamentar as relações jurídicas existentes entre o patrão e o empregado. Porque trabalho, todo trabalho não significa necessariamente um vínculo de emprego. Um autônomo é um trabalhador, né? Aquele que trabalha num serviço altamente temporário também é um trabalhador. Mas a CLT e as leis do trabalho, elas visam regularizar estritamente as relações jurídicas entre o patrão e entre o empregado. Então, eu classificaria que, na verdade, nós estamos tratando do direito do emprego, né? E eu diria também que a consolidação das leis do trabalho ela deveria ser consolidação das leis do emprego, porque, na verdade, é disso que ela trata, da relação entre o patrão e o empregado. Quando que surgiu o direito do trabalho e por que surgiu o direito do trabalho? O direito do trabalho surgiu exatamente porque o trabalho era regido sob uma forma de escravidão, né? Aliás, a história do trabalho ela é por demais desastrosa, porque ela é marcada por escravidão, ela é marcada por servidões, onde homens e suas famílias inteiras tinham que servir a um senhor, trabalhar apenas pela contraprestação da comida por anos a fio. E durante esses anos ele ia pagar pela liberdade dele. É um contrassenso muito grande. Ele tinha que trabalhar pela liberdade dele. Mas o patrão que o tinha como escravo não tinha pago nada para tê-lo como escravo. Então, a partir do mercantilismo, né, onde surgiu as primeiras negociações comerciais, lá no século XVI, né, os mercantilistas então começaram. Como não havia oferecimento de empregos, porque todo mundo era escravo, todo mundo era servo, então eles começaram a requisitar jovens que ainda não eram escravos para trabalhar para eles, para levar a mercadoria em algum lugar, para servir ali a eles. E como a escravidão era muito operante, para que eles tivessem a oportunidade de ter um jovem trabalhando para eles, eles então decidiram pagar alguma coisa, né? Porque aí então o jovem teria uma vantagem sobre a escravidão e sobre a servidão. Então, na verdade, os primeiros salários, as primeiras remunerações, elas começaram a surgir no século XVI, né, com a chegada do mercantilismo. E essas relações foram se evoluindo até que, na Revolução Industrial do século XIX, então, a relação de trabalho ela foi regulamentada por lei e passaram, então, a existir as primeiras leis e tratados trabalhistas no mundo inteiro. No Brasil, em 1943, Getúlio Vargas, então, promulga a consolidação
das leis do trabalho. Aliás, Getúlio Vargas, embora fosse um ditador, grandes avanços nós tivemos nos governos de Getúlio Vargas, inclusive o voto da mulher, né? Então, Getúlio Vargas, apesar de um ditador, foi um homem que trouxe grandes progressos para a nação brasileira. Bom, o que configura, então, uma relação de emprego? São 4 requisitos. A pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e a remuneração. O que vem a ser a pessoalidade? Para que se exista um vínculo de emprego, tem que existir uma relação pessoal entre o empregado e o patrão, de forma que o empregado não pode ser substituído na prestação desse serviço. A relação é entre ele pessoalmente e o patrão. Em segundo lugar, vem a habitualidade, que é nada mais, nada menos do que a continuidade desta prestação de serviço. Então, nós concluímos que aqueles serviços de natureza eventual, aqueles que são prestados esporadicamente, eles não se incluem dentro do contexto do vínculo trabalhista. Tem também a subordinação, que é, na verdade, a submissão do empregado às normas do patrão, né? Ele está submisso a uma autoridade dentro do serviço. E, por fim, a onerosidade, que vem a ser o salário. Um outro fator interessante, talvez vocês não considerem assim a princípio, mas é interessante, é que para a configuração do vínculo do trabalho também, a atividade na qual se está trabalhando, ela tem que ser lícita, ou seja, ela tem que ser legal, para que a lei considere um vínculo de emprego. Logo, qualquer pessoa que preste serviço a um traficante no exercício do tráfico de drogas, isso não se configura um vínculo de trabalho. Vou dar um exemplo aqui mais próximo a nós. A Constituição Federal estabelece que o ingresso ao serviço público, ele se dá apenas com concurso público, né? Ou então, nos cargos de estrita confiança, eles podem ser objetos de nomeação. O que nós vimos no cotidiano aí? As prefeituras legislam, né, uma lei que autorizem elas a contratarem pessoas. Essa lei é inconstitucional e todos os vínculos, entre aspas, né, criados em função destas leis, não configuram uma relação trabalhista, um vínculo trabalhista. De forma que, às vezes as pessoas trabalham por 3, 4, 5 anos numa prefeitura e quando saem de lá, querem postular os seus direitos e não têm direito nenhum, porque na verdade jamais tiveram um vínculo trabalhista. Por quê? Porque o contrato de trabalho não existiu, porque aquele contrato era resultante de uma lei constitucional. Então, na verdade, não é que o contrato não existiu, o contrato existiu, mas ele era nulo, de pleno direito, porque ele estava infringindo uma lei, e no caso a lei máxima do país, a Constituição Federal. Então, o trabalho, o vínculo de emprego, ele tem que ser resultante também de algo lícito. A partir do momento em que ele cai numa ilicitude, ele já perde a caracterização como vínculo trabalhista.